muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio aqui do nosso podcast Amor Correspondido. E hoje temos aqui mais duas mensagens para responder, muito diferentes, ok? Vamos a isso, vamos começar. Bom, esta mensagem um pouco mais comprida, algumas partes dela tirei porque acho que são temas bastante pessoais e mais relacionados com a parte da vida económica, mas deixei aqui algumas partes essenciais, ainda assim extensa, mas vamos dividi-la em vários momentos, ok? Olá Eduardo, somos dois jovens de 27 anos e conhecemos em fevereiro através do Tinder, ok? Em março houve o nosso primeiro beijo e começou da sua parte a ser apresentada como a sua namorada, sem antes haver sequer um pedido, que, atenção, foi ele quem disse que seria oficial apenas após o pedido e após oferecer-me um anel, algo que para mim seria secundário, ainda que eu tenha considerado o ato bastante romântico, ok? Bom, passadas umas semanas as discussões iniciaram-se e ao longo do tempo houve fatores que ele me foi atirando à cara no que diz respeito à questão financeira. Sabe que estou desempregada neste momento e que ainda não parei de procurar por emprego, já pensei até ir para o estrangeiro, visto que a minha área, que é a biologia, não é fácil em Portugal. Em duas dessas discussões, os mesmos assuntos surgiram na sua boca e foram misturados de modo a que ele dissesse que estava farto de esperar por mim. Ele sabe que eu vivi um abuso sexual no passado e ainda não sou capaz de encontrar o parceiro, não fui capaz de encontrar o parceiro que me ajudasse a sentir confiante para ultrapassar esse mesmo trauma. Estava a ser ele, mas deixou tudo a perder com a última discussão. E não entendo a sua pressa em querer um ato sexual sem penetração apenas com um pouco mais de 2 meses de namoro. Bom, ele sabe, para além disso, dos meus problemas de saúde, e refila por não conseguir fazer nada comigo, atendendo que nunca sabe o que a minha epilepsia poderá trazer e que a minha dermatite, encontro-me neste momento com um problema de pele na face, já chateia por não poder beijar, sem que eu diga que a barba dele me magoa, que apenas sugiro é que façamos os beijos de uma forma mais meigas, mais suaves e que assim fique bem para os dois. Beijos realizados e ou sem dor, ok? É aquilo que, aliás, beijos realizados e eu sem dor, é só isso que eu procuro. Então ele amua constantemente, preferindo ficar no seu canto, a jogar o telemóvel, do que a conversar, a comunicar, a discutir saudavelmente sobre o que está a incomodar, dizendo que o faz por não gostar de discutir. E que uma conversa esclarecedora não tem de levar a uma discussão, na minha opinião, mas ele não vê assim. A minha questão é, estarei a pensar na minha sanidade mental ou a ser egoísta se terminar o namoro por aqui? É bastante interessante, ok? Vamos refletir um pouco mais sobre ele. Ele passa a vida em jogos e de computador, com os amigos, ou a dormir, enfim, portanto, já nem sou capaz de lhe dizer que o adoro, sinto-me exausta e penso que tudo isto é apenas o meu medo de solidão a impedir que tudo fique por aqui. É normal eu estar com ele e sentir necessidade de apreciar outros homens à minha volta? Outro aspecto, ok? Então, muito obrigado pela paciência. Então, aqui vamos. Vários aspectos importantes aqui para refletir. A primeira é que não é normal, tão pouco tempo, vocês já estarem com estas discussões enormes. Esse é um primeiro sinal que eu acho que é importante colocar. Aliás, eu não me estou a ouvir, tenho que colocar aqui os meus fones para conseguir perceber se estamos com o som correto. Ok, com sorte, estamos com o som correto. Bom, mas dizia, não é natural que tu estejas numa relação e que tão pouco tempo já haja tantas discussões e tantas agressões verbais nesse sentido. Portanto, esse é um primeiro sinal de alerta. De facto, não é natural haver todas estas discussões do nada, quer dizer, com fundamento para cada uma das partes, mas não haver a capacidade, este é o ponto-chave, de haver a comunicação suficiente para ultrapassar estes desafios. A relação vai ter vários desafios. Não é só agora que está no início. Ao longo de toda a vida vai haver discussões dentro de relações. A questão é, até que ponto o casal tem a qualidade, a capacidade de superar essas mesmas discussões? E tu estás a procurar esse caminho e ele não está a conseguir. Então é assim, é um primeiro sinal de alerta importantíssimo, ok? Que é, atenção, que não estão a conseguir criar um espaço seguro para discutir e para encontrar consensos. E isso é um sinal de alerta que a relação não está no melhor caminho. Tá? Então, deixarei para já esta primeira reflexão, que é, cuidado com a relação que não consegue construir pontes. E no início tão imaturo da vossa relação, deveria ser suposto já haver a capacidade ainda de criar consensos fáceis.
Porque vai haver ao longo da vossa relação amorosa conflitos que não são tão fáceis, onde ambos têm razão e na verdade alguém tem que ceder para que exista uma razão, uma terceira razão, que é a razão da relação. Okay? Então esse é um primeiro sinal de alerta que é muito importante. O segundo sinal, um pouco mais preocupante, não tem a ver se 2 meses é muito pouco tempo para haver relação sexual com penetração. Não tem a ver com o tempo. Tem a ver com o teu tempo. E está tudo certo se ele não aceitar o teu tempo. Agora, não está certo se tu não aceitares o teu tempo. O que eu quero dizer com isto é o seguinte: se para ti não é confortável neste momento, em virtude daquilo que foi o trauma que sentiste, e evoluir para uma relação de maior intimidade, de maior proximidade, que possa levar a memórias, a traumas, então não é claramente uma relação para estares. Não é. Porque é o teu tempo que tem que rolar esse processo. E se a pessoa que está do teu lado tem esse amor e essa compaixão para esperar por ti, ok, é um sinal. Mas se ele não tem essa capacidade, então é um sinal também que tens que respeitar o teu tempo. E sim, um dos temas que colocas aqui é a tua saúde mental. E eu acho que é por aí que deves começar a colocar a tua questão. Até que ponto esta relação está a boicotar a tua saúde mental? Até no sentido de conseguires resolver definitivamente o teu trauma e conseguires apoio terapêutico para o fazer. Não desprezar esse processo. E uma coisa importante, eu acho que não deve ser uma relação que vai curar um trauma que tu tens em relação à parte de um abuso sexual. Acho que deves ir um pouco mais à frente e um pouco mais profundo do que isso. E conseguires apoio, tratamento, apoio psicológico para conseguires superar esse processo. Para que não te coloques numa situação em que colocas em alguém essa salvação e que essa pessoa de repente se torne manipuladora. Não parece o caso, porque inclusivamente és tu que estás à procura de uma fuga. Que é um aspecto interessante. No final da relação dizes que, ok, é normal eu estar com ele e sentir necessidade de apreciar outros homens à minha volta. Claro que é normal, ok? Até porque a relação que tu estás não estás a sentir apreciada, portanto procuras essa apreciação fora. Porque este afastamento emocional que ele está a mostrar de incapacidade de lidar com as tuas dificuldades de saúde, a dificuldade de lidar com a tua situação de fragilidade em relação à intimidade, a dificuldade que tu tens em relação à questão de profissional, tudo isso está a mostrar uma dificuldade de conexão e isso pode estar a gerar, e falas aqui um pouco sobre a questão desta necessidade de estar numa relação quase como uma dependência emocional. Cuidado, porque essa dependência emocional pode trazer poderes à outra pessoa que tu não queres conceder. Então, mais do que procurar uma relação rápida, uma relação fora para encontrar o equilíbrio que estás à procura, talvez seja importante perceberes o que é que há nesta relação que te faz ficar cá e o que é que há nesta relação que já te mostrou que tens que sair dela. Com objetividade. E, acima de tudo, nunca coloques de parte o trabalho importantíssimo que tu deves desenvolver no sentido daquilo que foi aquilo que tu sofreste do ponto de vista de vítima de abuso sexual. Isso é algo que não podes menosprezar. É algo que tu tens que, de facto, encarar como essa é uma prioridade tua no sentido de recuperar o teu equilíbrio emocional, o teu equilíbrio também da parte da sexualidade, até a ligação que isso tem de uma forma ou de outra com a tua irritabilidade, portanto, que vai criar dificuldades a nível de pele. Então, pensa na tua vida como um sistema, não como um aspecto específico que se esta relação funciona, se eu devo estar nela, se eu devo estar se é natural olhar para outros homens, se não é. A questão essencial é o que é que está nesta relação a aprender-te, o que é que está nesta relação que de alguma forma te traz aquilo que tu não queres para ti. Porque essa falta de conexão, essa distância que tu relatas através de eu passo o dia em jogos de computador com os amigos ou a dormir, portanto, já nem sou capaz de dizer que o adoro, sinto-me exausta e penso que tudo isto é apenas o meu medo da solidão. Repara, a solidão é estar ao lado de alguém e não sentir verdadeiramente conectado. Essa é a verdadeira e mais dolorosa solidão. Porque no momento em que tu estás contigo a desenvolver um trabalho para ti, isso não é solidão. Então coloca bastante claro para ti o que é que tu queres verdadeiramente numa relação. Escreve isso. O que é que eu quero numa relação para mim? O que é que eu mereço para mim? O que é que para mim é a relação que eu desejo para a minha vida? E não ser escolhida porque alguém apressou o processo, porque eu acho que me vai salvar do ponto de vista da minha sexualidade. Não. Procura apoio em cada área. Ou seja, tens um desafio neste momento na parte da tua sexualidade. Procura apoio nessa área. Tens um desafio do ponto de vista daquilo que é encontrar uma relação para ti. Procura apoio para te sustentares nessa tua postura perante a vida. Procura essa tua forma de estar na vida equilibrada e não que alguém te equilibre. É perigoso colocar alguém
que seja como base o teu equilíbrio. Então, a solidão, fixa isto, a verdadeira solidão é estar ao lado de alguém a sentir só. Porque se estiveres contigo, a crescer contigo, pode haver momentos de solidão, mas não estás em solidão porque sentes de alguma forma que estás num caminho de construir a pessoa que tu desejas para encontrar a pessoa que tu mereces. Então, constrói a pessoa que tu desejas para encontrar a pessoa que tu mereces. E não fiques numa relação que de uma forma ou de outra te tira valor, te tira conexão, te tira conforto emocional. Então, este é um ponto essencial. E, portanto, acho que claramente aqui é muito pouco tempo para haver discussões sem ponte, ou seja, sem haver ponto de consenso. Podes experimentar criar isso, mas se não há essa disponibilidade para encontrar pontos de encontro, é difícil. É muito desafiante construir uma relação saudável. Pensa a longo prazo. Como é que tu virias esta relação se passar 5 anos para a frente? Olhavas para trás e o que é que tu pensavas sobre essa relação? Será que essa relação, passado 5 anos, continuava a ser a relação que tu desejarias para ti? Então, pensa do ponto de vista de perspectiva e pensa do ponto de vista sistémico. O que é que na minha vida eu tenho que organizar neste momento? É a minha parte de pele, é a minha parte da sexualidade, é a minha parte amorosa, é a minha parte financeira. Não mistures tudo, porque se misturas vai aparecer um salvador que na verdade não salva. Só te coloca dependente dessa tal dependência emocional. Então investe em ti, investe em resolver neste momento os desafios que tens pela vida, pela frente. Tens uma vida inteira para poder criar a relação que tu mereces. E olhar para trás e dizer assim, aquilo que eu fiz ali foi só aproveitar migalhas. Eu quero muito mais do que isso. Então procura muito mais do que migalhas. Bom, a carteira extensa fala sobre alguns aspectos, acho que vemos aqui os principais, ok? Segunda, eu insisto na carta, não é um ato mais romântico sobre a coisa. Na verdade é uma mensagem, mas tudo bem. Lembrando, tu também podes colocar aqui a tua mensagem. Também eu várias vezes coloquei nas redes sociais, mais no Eduardo Trugal, aliás, não no Instituto, mas no Eduardo Trugal, algumas links para poderes ter acesso a colocar a tua pergunta e eu responder aqui no teu podcast. Vamos a isso. Nova pergunta, neste caso uma mulher também, e diz assim, relacionamento de 25 anos, 2 filhos e muitos problemas de comunicação. Sugestão para ultrapassar. Obrigado. Bom, acima de tudo é o seguinte, 25 anos, a gente pensa sempre, imenso tempo, não é? Ok, 25 anos teve imensas memórias. Memórias boas. Memórias que não foram boas. Óbvio, não é? Muito tempo juntos há coisas boas e coisas que não são boas. Então eu gostava que te refletisses, e todos aqueles que nos acompanham aqui, refletirem no seguinte, que é, a relação é uma espécie de contabilidade. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? É essencial que nós, ao longo do tempo, vamos acumulando ativos para, no momento certo, a gente possa ter um passivo e diga, pronto, a empresa não vai à falência, né? A gente continua aqui com recursos e vamos resolver esses passivos e vamos continuar em frente. Pensa do ponto de vista da relação que ativos vocês construíram? Caramba, quando alguém diz 25 anos, quase como uma coisa tipo fatal. 25 anos é fatal. 10 anos é fatal. 2 anos é fatal. Não, 7 anos é fatal. Não, a questão é, que ativos eu criei? Para ultrapassar certos momentos de dificuldade de comunicação. Porque repara, se a tua vida fosse preenchida de ativos bons com essa pessoa, nessa relação, se calhar nessas dificuldades de comunicação tu puxavas uma fotografia, tu pensavas, lembras-te daquele momento que nós fomos, aquela viagem que nós fizemos, aquele jantar que nós fizemos, que engraçado, rimos imenso. Trazer memórias boas para a relação. Então, para já, há montes de memórias boas que tu não estás a aproveitar. Okay? E não estou a falar de buscar o álbum do casamento, estou a falar de buscar memórias de coisas que vocês passaram engraçadas, divertidas, que ambos se sentiram bem dispostos e conectados um com o outro. Esse é um aspecto importante de trazer para a relação. Porque a comunicação é a desgraçada do processo. Como é que eu comunico? A comunicação não está boa. Não está boa, porquê que não está boa? Essa é a pergunta-chave. O que é que está acontecendo na nossa relação para a nossa comunicação não estar a funcionar? A comunicação é um detalhe da relação. A proximidade, o carinho, o toque são outros detalhes tão mais importantes que a comunicação. Então, a ideia é, como é que eu posso trazer melhor relação, melhor proximidade para a relação? Então, quando eu conseguir perceber como é que eu faço isso, eu melhoro a comunicação. É uma questão de inevitabilidade. Então, a questão é, que memórias eu posso trazer? Que memórias eu posso criar para dizer assim, a nossa relação está viva, bora lá. Vamos construir a coisa. O que é que falta para tu te sentires mais conectado na relação? O que é que me falta a mim?
Bora construir juntos, vamos criar esta terceira entidade que vale a pena, que tenha valor, que tenha ativos para nós possamos continuar na nossa relação. Então vale investir na relação. A comunicação é um detalhe, é só mais um detalhe. O toque, o quanto é que é frequente tocares na saída para o trabalho, quando chega a casa, no beijo, na carinha, o quanto é que é frequente isso acontecer? Porque se conseguires fazer esse processo de uma forma regular, então a comunicação vai ser um detalhe, vai ser mais uma coisa que vai funcionar. Mas tudo o resto é importante, tudo o resto complementa a relação. Então procura esses momentos, procura criar esses momentos se eles não existirem, procura recordar se eles já existiram, procura criar momentos. As relações vivem de momentos e de expectativas de futuro. Então é assim, constrói ambas. Constrói aquilo que já aconteceu no passado como um ativo, uma coisa positiva, mas ao mesmo tempo constrói também futuro. O que é que vai acontecer daqui para a frente? Como é que nós vamos construir a nossa relação? O que é que vamos viajar juntos? Vamos jantar? O que é que nós vamos fazer? Que rituais vamos criar na relação? A maior parte das relações vive de um problema que é falar sobre temas formais, que eu chamo habitualmente de business talks, que é conversas de negócio. Que é, quem é que vai buscar os miúdos, quem é que faz o jantar, quem é que faz aquilo. E não há espaço, não há tempo para falar sobre as coisas que são essenciais, que é sobre a relação. Então, cria um dia da semana para a relação. Pergunta-lhe até que ponto ele está disponível para construir nova relação. Abre o jogo. Para ti também não está a ser fantástico. O que é que para ti é essencial para nós construirmos a relação que nós merecemos e desejamos? Temos 2 filhas, vamos para além delas. Nós temos primeiro, nós estávamos cá primeiro antes delas. Então, que dinâmicas podemos criar os dois? Seja porque elas são jovens e temos que nos deitar, temos que estar os dois depois de eles estarem deitados, para jantar, para conversar. Tiramos um dia para estarmos os dois e dizer, olha, vão à vossa vida, vão para aqui, para lá, para os avós, para os primos, para quem for. Agora é nosso. Então, nutrir a relação é um processo que tem que se alimentar regularmente. E se estás nessa fase de dificuldade de comunicação é porque outras coisas falharam. Esses encontros falharam, esse toque falhou, esse falar das memórias tem estado a falhar, o falar sobre planos futuros são opções que tu podes colocar dentro da tua relação. Na perspectiva que vamos melhorar os dois. E não que tu não fazes isto, tu não fazes aquilo, tu não fazes aquilo outro. Mas no sentido de que nós não estamos a fazer muita coisa por nós. Nós não estamos a construir o necessário para ter uma relação que nós merecemos e desejamos nesta fase da nossa vida. Talvez seja uma fase, 25 anos, que tenhas menos responsabilidades do que tinhas com 20 anos de idade. Então, pensa até que ponto pode ser a oportunidade de construir algo mais leve. Talvez sejam necessidades dele também. Então, partilha com ele. Constrói com ele a relação que tu desejas e que ele pode estar a desejar também. Façam acordos. Fala imenso sobre os acordos, porque são importantes acordar. É importante acordar todos os aspectos da relação. Nesta fase, ainda mais. Não só a comunicação. A comunicação é um detalhe. Então, investe em várias áreas para que possas reconstruir a relação que mereces e desejas. Ok? Chegamos ao fim aqui do nosso episódio de podcast. Já sabes, todas as semanas podes enviar, preencher a tua pergunta, a tua questão, e eu vou respondendo aqui no nosso podcast. Habitualmente 2 a 3 questões do nosso podcast são respondidas todas as semanas, aqui em direto, em tempo real, para que possas ver e relembrar, repensar, ou porventura estás a assistir neste momento com o teu companheiro a caminho de um lugar do trabalho ou de lazer, os dois estarem a ouvir e a pensar os dois. Se for o caso, aproveita para colocar em dia algumas destas questões e falar abertamente, aproveitando como podcast como uma boa desculpa para entrar mais em contato com a tua relação. Ok? Abraço e beijinhos e vê-se no nosso podcast ou, entretanto, aqui nas redes sociais em múltiplos canais. Até já!